Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aí ao vivo para mais uma live aqui no Instagram. Ó, falei até com sotaque. Instagram. A evolução contemporânea está entrando. Ale, bem-vinda. Deixa eu chamar aqui a Luciene. Comigo na transmissão de hoje. Fizemos uma divulgação rápida aí durante a semana. Oi! Tudo bom? Tudo, Oi, e você? Lara! Gente, calma aí, vamos ajustar aqui as câmeras. Ai, como diria Silvio Luiz, ajeite o meu aí que eu arredondo o seu aqui. Essa é das antigas. Era um narrador de futebol. Eu tô ligada, mas eu tô um pouco preocupada. Calma aí. Eu tô acostumada a ficar em cima aqui, ó. E aí eu tô achando muito estranha essa posição. Fala, Denis. Vou chamar você dessa vez pra live, Denis, que da última você correu, né? Na última Chama! live Sarau eu ia chamar você e você correu. Ei, eu tô agitando aqui. Chama, chama, chama. Ai, meu Deus do céu. A Osíris A gente vai entrou fazer aqui. sorteio, né, Marcelo? Oi? A gente vai fazer sorteio. Vocês estão me ouvindo? Sim, Estão me tô ouvindo bem? ouvindo bem. Tá, é porque eu fiz uma gambiarra bem bonita aqui pra eu ficar bonita no rolê. Ó, o Denis já tá correndo. Não. Eu vou chamar geral aqui que aparecer. Eu não tô nem aí, entendeu? Eu não sou obrigada a nada. É isso aí. Não tô nem aí. Ó, vixe, vou chamar até que não deveria, entendeu? Ó, quem entrou aqui. Mais de 15. Ah, o Varal Ideológico, bem-vindo. Vou chamar Marcel, vou chamar eu mesma. Vou Carpelli chamar. Carone, bem-vinda. Tô chamando. Manda um coraçãozinho quem for entrando, por favor. Oiê, tudo bem? Acho que é o Henrique também que tá aqui. Quem mais? Deixa eu ver a galera, ó. Alessandra. A vovó entrou. Eu vi, como que você não viu? Calma. Eu fiquei, Uhul! Oi, mãe! Oi, pai! Tudo bem? Como vocês estão? Faz tempo que a gente não se fala. verdade. Espero que estejam todos bem. Aê! Já tem, Mano, a Lara falou que quer participar do sorteio, mas você sabe qual é o prêmio, querida? tanto faz. É uma caneta. Não foi Tanto faz, ela só quer aparecer, entendeu? Ela quer ganhar, quer ganhar. sorteado. É isso, ela só quer ser sorteada e ganhar. Eu nunca fui sorteada mesmo. Teve uma vez que a única coisa que eu ganhei, assim, que eu me lembre. Ah, não, depois eu comecei. Mas a primeira coisa que eu ganhei na vida, meu primeiro prêmio, foi 1 litro de suco de laranja. Ó, Mano, mó orgulho, velho. Mó vitamina C e tal. começou saudável. Não, maravilhoso. Gente, eu quero corações, eu quero comentário, eu quero. Porque, ó, eu fico assistindo a live das pessoas, eu fico apertando o coração o tempo todo. Então agora eu quero de volta todos esses corações, tá? Também. É uma troca, né? A lei o equilíbrio entre dar e receber é esse, é uma lei sistêmica aí do universo, a gente sabe. Mas é isso, né, Marcelo? A Lara tá parada aqui do meu lado, eu tô um pouco preocupada. Você quer falar alguma coisa para as pessoas? Falar boa noite? Tipo, as pessoas estão vendo. Ah, então tá. Então você só assim, ó, pra cá. Isso, aí você pode ficar aqui. Muito bem. Eu vou lá brincar. Então é isso, gente. Como vocês estão? Como você tá, Marcel? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo... Que bom. Eu gostei de ficar nessa posição porque tá tampando toda a minha olheira. Agora Aquela... estabilizou o celular aí, agora se encontrou. Ó, agora eu consegui parar, velho. Eu vim até com uma camiseta especial aqui, ó. Olha! Os Maravilhosa, Simpsons, a Marge. Aqui, mano, vamos desconstruir esse padrão de donas de casa, meu. É isso aí. Vou mostrar minha camiseta. A gente se arruma, né, pra live. Porque...
Isso. E o E tema, aí? Lu? Que tema que é esse que a gente escolheu essa semana, hein? Será que o pessoal sabe? Será, gente? Vocês sabem que tema que é aquela? Vocês leem as minhas mensagens? Vocês leem os nossos posts? Aquela vai chamar oral. O Varal Ideológico tá perguntando se é uma Simpson feminista. É isso Responde aí, mesmo. dona da camisa. Gente, tem um monte de mensagem que eu não tinha visto, falando boa noite aí, Larinha, não sei o quê. Estamos na área. Agora que eu vi, galera, os eles falando oi, 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 oi. É uma Simpsons feminista, é isso mesmo aqui, ó. Aqui, vamos botar de novo. Palhaçada. A Marge que toma conta daquela família, daquele marido, daqueles filhos doidos, de tudo mais que acontece. É ela que é o centro pilar da família. É isso mesmo. E como que é? Qualquer coincidência com casas e famílias e donas de casa reais é mera Mera coincidência. coincidência. Qualquer semelhança é mera coincidência. É isso. A Lara tá dizendo que ela tem uma blusa também da Lisa, né? E assim vai. A minha mãe dizendo, essa sou eu. Nossa, que empoderada! Que orgulho! Dona de casa empoderada. É isso aí, a gente revoluciona o mundo. A gente só não revolucionou o mundo todo ainda, porque a gente ainda tá deixando algumas pessoas aprenderem certas coisas. Mas o dia que a gente cansar disso, a gente resolve em 3 segundos tudo isso. Mas voltando ao tema, né, Marcel? Voltando ao tema, que tema? Conte pra gente. Que tema é esse, né? Bom, a gente não tinha muita escolha, daí a gente falou de falar de escolha. Pronto. Perfeito, né? Ai, cara, não é que assim, vocês sabem, né? Todo mundo que tá aqui sabe que a gente faz live já há 2 anos. Eu sempre gosto de falar isso, porque eu fico vendo pessoas falando mal das lives. Eu falo, não vai falar na minha frente, não, porque eu faço há 2 anos, vocês não sabem o que era lá atrás, naquele terreno baldio que a gente catou. Hoje em dia é bonitinho todo mundo fazendo aqui, entendeu? Aquelas, inclusive, tem 30 lives aqui, tá ligado? Tipo, a gente pega 30 pra começar. lembra aquele dia tava Karnal junto com Cortella fazendo live? Tava embaçado, né? A concorrência. Socorro! Aí, ó, não peça um libriano para escolher. Oh, meu Deus. Mas aí a gente agora, né, começou esse ano a fazer live aqui no Instagram por vários motivos. E a gente sempre tá pensando, né, o que que acontece durante o mês, né? O que que vem acontecendo com a gente, pessoalmente falando, e com a gente, todos nós aqui. Daí a gente foi vendo, né, que a questão das escolhas, elas estão sendo bem importante nesses últimos dias, né? Para todo mundo, independente de onde você vive, do que você faz, independente de quem você seja, a gente pensou que as escolhas é um tema importante para a gente conversar, né? Porque a gente aprende que não. Já já a gente vai falar, né? Mais profundamente aí do porquê de tudo isso, mas é porque a gente às vezes acha que não tem escolha na vida. Ou, que é uma parte mais importante, que a gente vai aprofundar já já também, que a gente sim tem responsabilidade para fazer as nossas escolhas. Às vezes a gente acha que não, mas uma escolha que a gente faz, a gente está deixando de fazer um monte de outras que poderiam não ser tão legais assim. Então, enfim, a gente vai conversar já já, mas eu queria muito saber de vocês. Então, aqui, ó, Libriano. Tá falando Libriano, né? Não peça para um Libriano escolher. E aí, o que você acha disso, Marcel? Não só dos librianos. A Lara tá aqui. Por quê, gente? Não irrite. Eu acho. Não pode te matar. A Lara falou que não irrite uma pessoa de Libra, porque senão ela pode ficar agressiva. Nossa, desculpa. Mas, para puxar o gancho, Marcel, para você falar, Sim. Libriano, né? Eu penso muito em multipotenciais. Vocês sabem o que é isso? Vamos deixar a galera responder, né? Sobre a questão de ser multipotencial, tem muito a ver também com ter que saber escolher. Mas diga lá, Marcelo. Você estava falando da escolha, né? E escolha gera alguma dificuldade, né? Para você. Você vai ter que estar, como você disse, você está dizendo sim para uma coisa e está dizendo não para muitas outras. E às vezes é difícil para a pessoa dizer esse não. Porém, às vezes as pessoas podem ficar meio focadas no que perderam
Na verdade, nem ganharam, né? Mas estão achando que perderam. E isso, de certa forma, desvitaliza um pouco esse sim. Pode desvitalizar um pouco essa escolha. Aquilo que você está focado e tal. Você não acha? Exatamente. Porque a gente brinca, né? Então, eu vou aproveitar e brincar com signos, que eu adoro brincar com signos, porque eles são muito reais. Quando a gente começa a aprofundar, a gente fica um pouco assustado. E aí, ó, peraí, calma aí, que agora eu vou ter que ler esse comentário. A Osiris diz: Eu fiz uma escolha, eu fiz uma escolha e terça-feira fez 47 anos. Cícero diz: Eu fiz uma ótima escolha e terça-feira fez 48 anos. Brasil! Se os dois são casados, Primeira o que está pergunta. acontecendo com essa escolha? Vocês fizeram a mesma escolha? Primeira coisa. Vocês estão falando a mesma coisa, né? Porque a gente está aqui livremente. Primeira coisa, né? Segundo, se for a mesma escolha, quanto tempo faz esse negócio aí? Não respondam agora, não queremos treta aqui. Maravilhoso, gente. E é isso, né? A gente começa a entender, né? Depois que a gente vai se aprofundando e eu vendo as lives nossas aqui, né? Quem assiste, a gente fala muito de crença, fala muito de padrão, fala muito de autoconhecimento, porque é esse o caminho, assim, gente, né? Não tem muito o que falar de diferente nesse sentido. E aí, as escolhas, elas acontecem, elas estão aí para todos nós. Todo mundo tem o poder de escolha, mas contam pra gente que não. Então, desde pequeno, a gente aprende que a gente não tem muita escolha na vida. Ok, Lara derrubando as coisas. Ou a gente começa a aprender que a gente tem que escolher ou uma coisa ou outra. E a gente não aprende, né? E não sabe também que as escolhas nas nossas vidas todas, elas são muito grandiosas. Elas são muito, muito, muito grandiosas. E elas são mais simples também do que a gente imagina. Então, a primeira coisa que a gente tem que desconstruir aqui, assim mesmo, quebrar, chacoalhar nossa mente, é achar que a gente não tem escolha, ou que ou escolhe uma coisa ou outra. Isso daqui a gente já pode quebrar. Cadê, mano? A gente tem que começar a fazer. Como que. Vocês estão ouvindo a Lara vai participar da live. A gente tem que fazer escuta para se transformar. A gente vai falar de escuta mais no final, né? Mas assim, a gente tem que fazer trilha sonora, então desconstrói. Então pega o papel, ó. Vamos desconstruir esse papo aí de que não pode, né? Porque uma coisa que eu vejo muito, né? Ou a gente escolhe ter uma carreira muito maravilhosa, porque eu sei que tem mulheres, mães empreendedoras aqui também, ou a gente escolhe ter uma família. Porque tem filme que fala sobre isso e tudo mais. Você não pode ter as duas coisas. Você não pode ter tudo, né? E aí, deixa eu ver aqui. Ah, aqui que chegou. E aí a gente entende que, ó, então, se eu ter que me dedicar para uma carreira, eu não vou poder casar, não vou poder ter filhos, etc, etc, etc. Porque isso daí não dá conta. Porque a gente não dá conta, porque não é possível, porque você não pode ter tudo. Outra coisa também, desconstrói. Esse papo de que você não pode ter tudo, porque ok, que a gente entende que tem pessoas que querem ter tudo para si, no lugar do egoísmo, abraçar o mundo e tal. Mas o que a gente está falando aqui é no lugar de achar que você não pode ter as coisas que você quer, suas metas, seus sonhos, seus objetivos. Eu acho que é mais ou menos aí. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Marcel? Não, acho que eu tô lendo aqui o que falaram. O Cícero falou que errou no explicar, um ano antes já estava escolhida. O Renato entrou aqui. Ai, que legal. Ó, A a Alzire Natália também está aqui. Seja bem-vinda. e a Graça entrou agora também. Seja A bem-vinda. Alzire está perguntando que escolha é essa? Tempos diferentes. Né? A gente está falando do ato de escolher. Do ato de escolher, e esse ato nesses tempos é muito interessante de se pensar, né? Acho que esses tempos potencializam tudo que a gente faz, então cada escolha que a gente faz hoje em dia, ela tem uma potência diferente, ela é mais ampla, ela toma consequências maiores do que em outros tempos. Também.
Porque a gente pensa no, né, por exemplo, aqui, né, quando ele fala que já tinha escolhido ela antes, então o tempo é diferente, é porque para ele a escolha, talvez, de estar com ela já estava claro naquele momento. Ela que depois teve o tempo dela para escolher. E o tempo também faz parte disso, dessa questão das escolhas, né? Então, como a gente falou, estava falando no começo, né? Os librianos é muito difícil, que não sei o quê. E a gente fala, né? Como uma pessoa multipotencial. Então, uma pessoa multipotencial, somos mais ou menos essa nova geração, não excluindo todas as outras pessoas, as outras gerações também, que veio vindo desde quando o mundo é mundo. Então, se você pega lá atrás, é muito complexa a escolha, exatamente. Porque se você pega lá atrás Leonardo da Vinci, o cara era um mega multipotencial, né? Se você pega depois os outros pensadores, as outras pessoas, eles são super, muito mega multipotenciais, que a gente conhece. E o que é ser multipotencial? Desculpa, é você saber fazer várias coisas e ter vários talentos. E aí você, na verdade, meio que o sistema boicota isso. Então você só pode ter uma escolha na vida. Então você só pode fazer uma única coisa. E aí, essa questão da criação e da potencialidade que a gente tem como seres humanos, nessa nova geração, é o que vem trazendo tanta depressão, tanta ansiedade, então, e tantas coisas que a gente vê por aí, né? Essas doenças da saúde mental, emocional e assim vai. E aí é complexo porque a gente sabe que a vida é cheia de escolhas, de caminhos, alternativas, mas contam pra gente que a gente não tem escolha, ou quer escolher uma coisa ou outra, porque são poucas, e você fala, meu, como assim? Né? E aí traz essa dificuldade que os librianos, e eu que tenho ascendente em Gêmeos, tenho de escolher. Olha lá, Lara, não fala isso na minha frente, não, que é escolher uma coisa só. Mas aí a gente aprende que a gente não precisa escolher uma coisa só. A gente aprende que a gente pode priorizar. Então, a prioridade é uma grande sacada para a gente começar a entender melhor como que a gente pode fazer as nossas escolhas. E não ter que abrir mão de uma coisa ou outra, nesse lugar que a gente está falando. E como é que eu sei o que é prioridade na minha vida, Lu? Essa é uma pergunta que o pessoal podia responder, né? Como eu sei o que é prioridade na minha vida? Como eu construo isso? Exatamente, eu queria saber. Na verdade, primeiro eu queria saber se vocês acham que esse papo de escolha é real ou não. Segundo, também eu queria que vocês, quem puder apertar, tá vendo aqui, ó, esse aviãozinho, e chamar os seus amigos, enviar para as pessoas aí, que a gente tá por aqui, se vocês puderem fazer isso também, é bem legal. Enviar os coraçõezinhos enquanto vocês escrevem, né? E aí, por exemplo, a Osiris está falando que isso conta muito com liberdade. Exatamente. Eu quero esperar a resposta de vocês, mas eu queria saber se vocês acham que vocês têm escolha na vida, se não tem, se não tiveram lá atrás, se essa liberdade foi, não foi, como que é isso para vocês? Né? Como que prioriza? Porque eu acho que a primeira coisa é saber que a gente tem escolha. Quando a gente sabe que a gente tem escolha, parece que traz um grande alívio, e aí a gente pode começar a priorizar e literalmente escolher conscientemente as coisas que a gente quer. O que você acha aí, Marcel? Cadê os outros comentários? A Graça pode estar por aqui, sempre que você quiser. E vem aqui, ó, com a galera desse aviãozinho, chama todo mundo. E aí, você quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, pode continuar que depois eu vou complementando, Lu. Legal. Porque eu lembrei de uma história, né? Uma história real. Quando eu estava na faculdade, tinha um amigo meu que ele falou que o avô dele, era um alemão que fugiu lá da Segunda Guerra e veio parar no Brasil, né? Aí, ó, Leonino sempre sabe o que quer. E como você sabe, Cícero, que você sabe sempre o que quer? Ou sempre sabe o que quer? Ah, vamos começar agora. Não, tô brincando, mas tem a ver com isso, né? A questão do leonino tem a ver com essa postura mesmo, com essa força, com essa questão de saber muito o que quer e ter as certezas do que gosta e do que não gosta, né? Então a gente também já vai falar um pouquinho disso. Mas aí,
E aí esse meu amigo contou essa história, e eu falei, mas como assim? E aí o que que acontece? O avô dele era alemão, vivia lá na Alemanha, bonitinho. E aí, de repente, começou a Segunda Guerra e começaram a chamar, todo mundo era obrigado a se alistar para o exército nazista, e etc, e etc. Até que o avô dele começou a descobrir o que realmente era aquilo. Porque não sei se vocês sabem, antes de todo aquele caos, destruição e genocídio que existia, não era essa história que era contada. Eles não matavam as pessoas no meio da rua. Foi um plano muito bonitinho. Foi todo contado uma história de que estamos juntos e que esse país está falido, que esse país tem um problema e eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui, Hitler, que nem alemão era. Então, vamos construir um plano de governo para a gente ajudar, e a gente entende que a gente tem que eliminar, todas as pessoas são diferentes, então vamos mandar eles embora e tal. E aí, ele contou essa história, que foi totalmente planejada para as pessoas acreditaram, porque os alemães estavam morrendo, passando fome, e aí vamos, né, investir nesse cara aí. E aí, passou um tempo, todas aquelas mortes, torturas, tragédias aconteciam, mas os soldados e a população não sabia no primeiro momento. Porque era tudo muito costuradinho e bonitinho e tal. Se vocês assistiram aquele filme Menino do Pijama Listrado, mostra um pouco disso. Porque um dos soldados lá, que é um dos protagonistas do filme, ele se muda com todo orgulho. Ele, cara, eu fui efetivado, então eu vou ser soldado X, e aí eu vou me mudar e tal. E na hora que ele e a família chegam no lugar e começam a ver o que acontece naquele lugar lá, que é perto da casa deles, aí que eles descobrem o que estava acontecendo. Mas aí, no primeiro momento, era tarde demais, porque se eles fossem embora, eles iam ser considerados desertores e morreriam. E aí, né, isso limpa com a história desse avô do meu amigo, porque ele começou a sacar, ele começou a ver como era horrível. E aí, depois que a galera começou a descobrir, não tinha como fugir, porque todo mundo era morto. Se você fugia, ou se você não apertava o botão da câmera de gás, ou se você não dirigia o caminhão levando, trazendo os corpos, você era morto. Porque você estava ali. Aí a mãe falando que assistiu é muito triste. É muito triste. Mas é um fato real aquilo. E aquilo é uma das centenas de milhões de histórias que aconteceram naquela época. E que ainda continua acontecendo aqui no nosso planeta, né? E aí, o que o vô dele fez? O vô dele pegou e escolheu, foi o que ele falou, que ele não ia fazer parte daquilo, que ele achava absurdo. Então ele se juntou com um amigo dele, bolou um plano de fuga, se arriscou, porque escolhas têm a ver com riscos, fugiu, foi parar, e aí, por algum motivo lá cósmico, ele veio parar no Brasil, constituiu família e assim vai. Então eu sempre lembro dessa história, porque a gente sempre tem uma escolha. A gente sempre tem como falar não. A gente sempre tem como, de alguma forma, escolher algo que seja melhor pra gente ou não. E assim, é óbvio que a gente às vezes fala, mas se fosse meu caso, eu tenho a Lara e blá blá blá, como que vai ser? São situações particulares. Mas ele, naquela época, ele escolheu arriscar a vida dele para poder não compactuar com aquele absurdo, né? Com aquela matança e tortura toda. E aí, hoje em dia, a gente pensa nisso. Né? Hoje em dia, a gente vive numa situação em que traz essa questão da escolha e da consciência. Porque ele escolheu não ficar matando pessoas. Ele, mesmo, tipo, ele correndo risco. Ele escolheu não compactuar com aquilo. E tinha outras pessoas que escolheram compactuar porque eram ameaçados de morte à família. E outras pessoas escolheram ali com consciência porque tinham prazer de fazer aquilo. Então, cada um tem um lugar de escolhas, né? De possibilidades. Eu acho que tem muito a ver para a gente fazer a escolha com o nível do quanto a gente quer aquilo, né? Se você vê que a pessoa arrisca a própria vida porque ele queria muito que outras pessoas não morressem nesse sistema, ou ele queria muito não fazer parte de um sistema opressor, né? Então, o quanto é importante para a pessoa algo faz com que ela tenha muito mais força para conseguir lidar com as consequências daquela escolha. Exatamente, né? Eu estava vendo aqui, né, deixa eu ver aqui o que o Cícero.
Aí, ó, isso é muito interessante, né? No caso, ele disse: Leonino sabe o que quer, mas não quer dizer que consiga. Isso é geral e faz parte da vida. Isso também é um ponto muito importante das escolhas. Porque ele não tinha. As escolhas também tem a ver com certezas, né? Então a gente está falando saber dizer não, a gente está falando de saber o que quer e como a gente sabe o que a gente quer na vida. É se conhecendo, é conhecendo ao nosso redor. Então, quando essa pessoa ela teve a consciência do que estava acontecendo ao nosso redor e ele sabia que não queria compactuar com isso, ele resolveu arriscar. E nesse arriscamento, ele não sabia se ia dar certo ou não. Ele não sabia se ele ia ser morto. Ele não sabia se ele, para onde ele ia. Tanto é que não estava nos planos dele. Ah, vou fugir para o Brasil. Ele foi embora. E aí ele chegou aqui no Brasil e ele não sabia. Então, escolher tem a ver com isso, né? Saber lidar com as consequências e também lidar com, como que eu vou dizer, com as surpresas da vida. Saber lidar com os imprevistos e com aquilo que vai acontecer. Né? Eu acho isso muito interessante da gente pensar mesmo. Da nossa liberdade, né? De ser e de fazer as coisas. Tá aberto para isso, né? Tá aberto para o que der ou vier, pro que der e vier, para o que vai acontecer, para aquilo que eu não consigo controlar, né? E quando eu penso em escolha também, eu penso naquele processo quando a gente está na rotina e está anestesiado pela rotina, que a gente está vivendo essa não escolha, esse automatismo, esse viver todo dia a mesma coisa. Então, sair da não escolha, acho que é um dos passos para começar a viver a escolha. Uma escolha mais consciente, uma escolha... como que eu posso dizer? Estou procurando a palavra aqui porque eu estou pensando. Uma escolha mais assertiva. Sim. Essa consciência que a gente está falando, de escolhas conscientes, elas são muito importantes. Porque quando a gente tem consciência do que a gente quer, do que a gente pode, a gente tem a responsabilidade disso. Né? Então, quando você está falando, né, a gente às vezes vive naquela coisa ali da rotina, de estar ali, de fazer as coisas no automático, não ter noção do que fazer e assim vai. Quando a gente entende que é possível a gente fazer outras coisas, por exemplo, é possível, quando a gente, né, todo mundo usa o exemplo, é possível a gente mudar de canal. Você só assiste aquele programa se você quer. Você pode ter a escolha de mudar de canal, desligar e assim vai. E aí, ultimamente, as pessoas falam: Nossa, tem um monte de live, eu não aguento, blá blá blá. Aí eu falo: Gente, mas assim, até onde eu sei, pelo menos pra mim, eu só assisto a live se eu aperto ali assistir. Sim. Eu queria saber, quem tá aqui assistindo escolheu assistir essa live ou simplesmente apareceu aí pra vocês, vocês estão amarrados, aquela menos meu pai e minha mãe contando. Então, assim, as escolhas têm a ver com isso, né? Então, um monte de live, não sei o quê. Meu, Tem um monte eu de escolho. live, tem um monte de livro, tem um monte de bordado, tem um monte de hobby, né? Tem um monte de tudo. Exatamente. E aí o que acontece? Esse sistema todo, né? Então, o próprio capitalismo em si, todo isso daí, ele sabe que isso mexe com a gente. Né? Ele sabe que essa questão das escolhas tem isso. E aí o que eles fazem? Bilhões de canais de TV, por exemplo. Bilhões de segmentos de mercado. Para dar a impressão para a gente, se a gente não prestar atenção, de que a gente está escolhendo o refrigerante que a gente vai tomar, ou que a gente está escolhendo o filme que a gente vai assistir, ou a roupa que a gente está vestindo. Mas, se a gente não tiver consciência, a gente está escolhendo de acordo com as opções que eles estão dando para a gente. Que é a opção que estão sendo apresentada para a gente. Então, a gente precisa ter, né, essa questão do cuidado, de saber muito o que a gente quer, né? De ter muito essa consciência. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai falar das consequências dessas escolhas ou das não escolhas. Então, a Tieme entrando aqui, Tieme, a Ju, todo mundo sejam bem-vindas. Tieme, muito maravilhosa, uma das minhas mentoras aí, nessa questão de agora a rede social e também de desperdício. O Tieme é um ícone, como diria a Lara fala mito, né? A Lara acha que tem pessoas aqui que são mitos na questão de desperdiçar e etc. Então, fazer escolhas
conscientes, tem muito a ver com isso. E eu tô vendo que a galera tá meio silenciosa, a galera tá meio parada hoje. Vocês estão com sono, o assunto tá chato. Vocês não gostaram da minha camiseta da Marge, para quem tá entrando agora, vou mostrar minha Marge empoderada, maravilhosa. Sério, o que tá acontecendo com vocês? Vocês querem mudar de assunto? Queria saber o que vocês estão achando disso. Se vocês estão vendo, de repente, novela, largaram aqui. Queria saber o que vocês, né, essa questão das escolhas. Por que vocês escolhem? Ou se não, o que vocês gostariam de poder escolher? O que vocês gostariam de poder escolher daqui para frente? Porque a nossa vida está mudando muito mesmo. E vai mudar mais, se Deus quiser. É uma boa pergunta, né? Dentro de tantas coisas que a gente tem, o que é aquilo que eu gostaria de ter? Qual vai ser meu objetivo? Eu vou ter que fazer algumas escolhas para chegar nesse objetivo. E qual seria esse objetivo, né? Exatamente, né? Ou por quê? Por que vocês escolheram casar? Ou, lá, o deles, eu escolhi ficar só escutando mesmo. Maravilhoso! E agora escolheu responder. Escolher e escutar é muito bom. Escolher prestar atenção. Porque você poderia estar fazendo 35 milhões de coisas. Eu, por exemplo, estou fazendo a live, mas às vezes eu escolho olhar a Lara, tá ligado? Tipo, porque a Lara tá fazendo outras coisas aqui ao redor. Um dia a gente vai fazer uma live com os bastidores do negócio. Vocês nem imaginam, eu tô suando. Olha lá, o já escolheu. Né? Então, assim, por que você escolhe casar, não casar, tem uma profissão? Como eu estava falando, ser multipotencial, que é isso? É saber fazer ou ter interesse por fazer muitas coisas, que é diferente de ser multitarefa. São coisas diferentes, né? Vocês sabem a diferença de multitarefa e multipotencial? Queria saber de vocês. Explica aí essa coisa aí, essa diferença. Será que o pessoal sabe qual é essa diferença? Eu não sei, eu quero saber. Eu só vou responder e vou continuar a live depois de uma resposta louca, né? Vai ficar 15 lives, vai cair a live, a gente vai fazer. A gente vai começar a fazer live no YouTube, que lá é infinito. Lá a gente pode ficar até 4 da manhã conversando. Inclusive, Marcelo, me fala o tempo, tá? Por favor, não consigo ver o reloginho. Temos 27 minutos, mais ou menos, ainda tem bastante tempo. Beleza. Muito obrigada. E você vai me avisando, tá? Quando estiver faltando e tal, e só pra eu, né? Senão não paro de falar. Noelma, seja bem-vinda. Na verdade, eu vi aqui nem vi pelo tempo de live. A gente começou 8h30 e eu vi pelo reloginho do celular. Arrasou. Não, mas você pode apertar aí no ao vivo, que aí vira relógio pra você, se você quiser. Se você escolher apertar. Tô vendo aqui que a Alziris comentou, né? Com o tempo você descobre onde você permite dizer sim ou não. Você ganha isso com a vivência. Exatamente. E é o que a gente está falando, é correr riscos, né? Escolher é correr risco, porque a gente não tem como saber. Por mais que contem pra gente, se você escolher isso, vai acontecer isso, aquilo, é muito, muito difícil ser ali 100%. Então, por exemplo, quando a gente contam pra gente, né? Eu vou usar o exemplo. Casar é maravilhoso, né? Você vê todo dia as pessoas casando, mercado do casamento, milhões, não sei o quê. Ninguém conta pra gente o que é casar de verdade. Aquela mudar de assunto, né? Deixa pra lá. Vamos falar de coisas boas, vamos falar de você tá enrolando e você não tá explicando pro povo a diferença, hein? Conta não vou aí. explicar, não. Ninguém comentou, eu não vou explicar. Tô metendo louco mesmo. Por exemplo, casamento. Vamos falar de casamento para explicar. Ser multipotencial é isso, cara. Eu gosto, eu sei fazer. Eu, por exemplo, eu sei fazer lives, nós, né, no caso. Olha a cara da minha mãe. Mãe, isso é um pedido de ajuda, isso é um socorro casamento, isso é o quê? Aquelas, ai meu Deus, tô brincando. Ou será que foi meu pai que comentou? Meu Deus! Sobre casamento. Mas enfim, Marcel e eu somos terapeutas, né? Cada um aí no seu campo. E aí a gente faz atendimentos, grupos, blá blá blá. A gente faz live. Fazer live é uma outra habilidade, né? Marcel tá indo para o caminho da musicoterapia, que é uma outra habilidade além da terapia tradicional.
certo? Eu, por exemplo, trabalho muito com desaprendizagem, desconstrução de tudo isso. É um outro caminho da aprendizagem e do autoconhecimento. Então, são coisas. Então, além disso, por exemplo, eu sei dançar, mais ou menos. E aí eu cuido da Lara, e aí eu cuido da casa, então eu sei lavar louça. Marcel agora tá aprendendo a cuidar da casa, né, Marcel? Né? A Total. varrer, a lavar a louça, a cozinhar, nananã. Isso são habilidades, algumas são talentos que a gente faz assim, naturalmente. Ah, meu pai, eu escolho não falar de casamento. Adoro. Aquela gente, pelo amor de Deus, meus pais, eu sempre brinco, né, gente? Eu não tenho maturidade para ser filha de pais separados. Eu canso de falar isso para eles, se virem aí. Aquelas, momento de família, eu tô brincando. Enfim, tem coisas que a gente sabe muito fazer e tem coisas que a gente pode aprender. Então, multipotenciais é isso, né? E aí, multitarefa é todo esse romantismo que trazem, principalmente para cima de nós mulheres, a Marge está aqui, que dá conta de tudo. Então, assim, eu vou limpar a casa e ao mesmo tempo que eu tô limpando aqui, lavando, eu tô cozinhando, então tem coisa no fogão, eu tô fazendo live, eu tô ouvindo a Lara, eu tô ouvindo o que tá acontecendo lá fora, mas eu tô anotando coisa aqui, e aí eu tô vendo uma TV ligada, sabe coisas ao mesmo tempo? Essa questão da multitarefa é um engano. É óbvio que às vezes a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, mas para o nosso cérebro isso é muito prejudicial, porque a gente não está focado ali. É lógico que nós mulheres temos ali uma certa malemolência, então a gente não deixa a comida, né, queimar. A gente tem essa tendência de conseguir cuidar dessas coisas, porque é uma questão muito genética. Porque lá na época das cavernas, nós mulheres ficávamos cuidando ali do nosso território, da nossa casa e das pessoas, enquanto os homens iam caçar. E aí os homens têm a tendência de ter um foco maior em direcionamento, porque eles precisavam enxergar longe a caça, eles precisavam mirar e acertar por questão de sobrevivência. Isso lá atrás, há bilhões de anos atrás. Hoje, isso está muito mesclado e misturado. Então, muito potencial, muito tarefa. Eu acho, né, que eu expliquei. É o que a Alzira está falando, só mulher consegue. Mas a gente precisa tomar cuidado. Esses dias eu fiz uma palestra aí sobre o romantismo da maternidade real. Depois eu vou postar ela, preciso só fazer uns ajustes e postar ela no YouTube. Porque a gente tem que tomar cuidado, que falam que isso é bonito, mas isso não é bonito. Olha aqui a Joana falando, precisamos de um tempo para respirar. Sim, porque essa sobrecarga que a gente carrega não é legal. Então a Joelma está falando isso porque hoje eu fiz um post, depois vocês quiserem vir aqui no Evolução e olhar o meu story. Hoje de manhã eu estava assim, fazendo curso aqui, terminando o curso, e aí a Lara já estava aqui no meu ouvido, café da manhã do babá, e aí ela vai fazer as coisas dela, daí ela começou a espalhar aqui, atrás das câmeras, um jogo, e aí eu já estava tendo que responder mensagem, e-mail, não sei o que, do trabalho, e aí eu estava pensando que eu tinha que almoçar, mas não tinha que fazer almoço, então eu já fiz comida para fazer, respondendo a Lara fazendo, e eu, meu Deus, mas eu tenho que fazer isso, eu tô com fome, e aí eu preciso fazer a comida, e aí eu comecei a ficar, meu Deus, eu não aguento, e aí eu tenho que ir pra casa, aí eu vou surtar. Aí, quer saber? Eu abri uma cerveja, aí eu respirei, tomei a cerveja, eu falei, mano, vai dar certo. Aí eu fiquei respirando, aí eu fiz um stories pra contar pras pessoas que a gente pode escolher. E aí depois que eu lembrei que era o tema dessa live, eu juro que não foi surtar. Eu falei, a gente pode escolher não surtar e parar para respirar. Sim. Porque esse peso, essa carga que nós mulheres, principalmente mães, né, carregamos, ela não é legal, ela não é pouco. A gente dá conta assim, né? Porque a gente é mulher. E é uma escolha que a gente faz pouco, né? Às vezes a gente nem lembra que ela existe, esse tempo, esse respirar, quando você tá, pelo contrário, quando você tá mais preocupado, mais tenso, aí que você acha que você quer sair resolvendo tudo e que você tem que botar mais energia e, na verdade, às vezes a energia desgasta mais do que ajuda nesses casos, né? Quando a gente tá muito tenso. Muito. Os próprios surtar, né? Eu podia ter gritado, eu podia ter falado, não vou comer nada.
tacado panela, gritaram com a Lara, gritaram com os vizinhos, tava fazendo barulho, não sei o quê. Eu podia ter feito isso, porque é uma vontade ali muito genuína de nós, seres humanos. Socorro! Mas aí eu falei, meu, não vai jantar. A Lara, tipo, ela tá querendo jogar, ela tá querendo fazer as coisas, ela não tem, sabe, nada a ver com isso. Com que esse caos, é lógico que ela tem que saber limites, entender o que tá acontecendo, por que que eu não vou jogar. Mas, meu, isso daqui tá acontecendo porque calhou e eu não vou surtar, não vou gritar, eu vou respirar. E aí eu fui, respirei, né? Ó, o Cícero, boa ideia. Galera, meu, mesmo que for um copo d'água, pra galera que não pode ou não gosta de beber, toma um copo d'água, senta, água ajuda, água limpa, ajuda a limpar as nossas emoções. Então, acho que tem muito a ver mesmo, porque daí, que eu acho que é uma coisa que a gente já estava falando e pode falar agora, que é as consequências das nossas escolhas. Se eu tivesse escolhido surtar, ia ter muitos problemas. Não só o desgaste que o Marcel falou, mas ia ter problema. Porque se eu até brinco, né? Eu, como moro mais ou menos sozinha, nesse sentido de responsabilidade, se eu tivesse tacado para longe, quebrado as coisas, quem ia ter que varrer sou eu. Quem ia ter que comprar coisas novas sou eu. Aí minha mãe fez o almoço. Sim, mãe, fiz almoço delicioso, a gente almoçou, sobrou pra janta, a gente jantou, deu tudo certo, entendeu? A gente se alimentou. Até porque, se eu não alimentar o dragãozinho que tá aqui, as consequências da escolha de não alimentar o dragãozinho que tá aqui, não tá aqui, são surreais, né? Então é isso. E aí, as consequências do caso eu ter conseguido, porque nem sempre eu consigo, né? Desse lugar muito de, meu, é isso, o mundo tá acabando, eu vou sentar, tomar cerveja e respirar por 2 minutos, né? E aí, obrigada, Osiris, mãezona, valeu. E aí, as consequências foram boas, porque eu pude me acalmar. Aí eu pude fazer mais um monte de coisa. Eu tô aqui desde as 8h30 da manhã. Já são quase 9 da noite, então já são 12 horas sentada aqui trabalhando, fazendo reunião, fazendo coisa. E aí, se eu tivesse surtado, provavelmente eu ia estar aqui, ai, que droga, ai, que triste. Ia estar aqui mais ou menos fazendo a live, ou senão eu ia ter brigado com a live, enfim. E isso tem muito a ver com autorresponsabilidade. Eu adoro falar essa palavra, eu falo em tudo quanto é canto. Que é isso que a gente falou, né, agora há pouco. Quando a gente escolhe, tem consciência do que a gente está escolhendo, a gente é responsável sim pelo que a gente faz. Então, por exemplo, uma coisa que contam pra gente é que o meu espaço termina aonde começa aqui, tá ligado? A gente tá até dividido. O meu espaço termina onde começa do outro. Mas não é assim. E a gente pode provar. É isso, Alvira. Escolhi e fui à luta. Até porque eu não tenho outra escolha. Tem, sempre tem uma escolha, né? Que a gente não se entrega. Não, eu tô brincando, eu tenho escolhas, muitas escolhas, sim, né? E aí, a gente prova aqui porque o meu espaço termina aqui, teoricamente, onde começa do Marcelo e vice-versa. Mas aí, tudo que eu tô falando, ele tá vendo, ele tá ouvindo, ele tá interagindo, vocês estão aqui, os coraçõezinhos subindo, ou seja, não existe isso, né? Contam muito isso pra gente. Eu pensava muito isso até um tempo atrás. E aí a gente esquece que tudo que a gente faz vai ter um impacto nos outros seres humaninhos do planeta, nos animais, na natureza e no cosmos, tudo aí que vocês acreditam e a gente pode imaginar que exista. Então, quando a gente escolhe não participar de grupos sociais ou governos lá atrás, lá atrás não, né? Até hoje, é uma escolha que vai ter consequências positivas, por um lado, e talvez, teoricamente, como contam pra gente, negativas. Né? Quando a gente escolhe comer coisas mais saudáveis, a gente vai ter coisas positivas para o nosso corpo. Né? Quando a gente escolhe respirar, quando a gente escolhe tomar água, quando a gente escolhe coisas melhores para a gente, mesmo que dizem por aí que não é verdade, que não é assim, etc., a gente vai sentir, como a Osiris disse, a nossa vivência, vai ver que isso é bom. E nem tudo que é bom para mim é bom para vocês, é bom para o Marcel, por exemplo. Tomar cerveja para mim foi bom, mas nem sempre é bom tomar cerveja. Sim, pra E mim tem seria muita horrível. gente que não é.
né? Tem muita gente que não pode, não deve beber, entende? Então, é isso. Então, eu escolho beber a água. Então, você escolhe beber o seu vinho, ou o seu refrigerante, ou não importa. Uhum. Então, é muito disso, Ô né? Lu, Porque, diga. você falou sobre, você brincou, né? Ah, eu não tinha escolha. Mas eu queria aproveitar e falar disso, porque por vezes isso é um pensamento que surge na cabeça das pessoas com uma força incrível, com uma, nossa, eu não tinha escolha, por isso eu fiz tal coisa. E é uma mentira isso, que não tinha escolha. Às vezes a gente tem uma escolha e não quer bancar essa escolha. E tudo bem não querer bancar. Mas a questão é que a gente tem sim escolha. E se eu estou lembrando de um capítulo do livro do Dominic Barter, que foi um dos criadores da comunicação não violenta. E aí ele fala uma história muito engraçada, que ele fala que uma mulher foi no final da palestra dele e falou: ah, esse negócio que você falou que todo mundo sempre tem escolha é mentira, porque eu tenho que cozinhar todos os dias na minha casa e eu odeio cozinhar, mas eu preciso cozinhar, porque lá em casa sou eu que cozinho. E aí ele conversou com ela e tal, e reforçou essa questão de da pessoa ter sim escolha. E ele contou que muitos meses depois, essa mesma mulher procurou ele. Não, os filhos dessa mulher procuraram ele. E aí eles contaram o seguinte: Dominique, você não sabe que coisa maravilhosa. Minha mãe saiu da palestra sua e disse assim: olha, hoje eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não quero mais cozinhar para vocês. Sabe o que os filhos falaram? Graças a Deus você não vai cozinhar, porque eu não aguentava mais você mal-humorada na hora do jantar, desgostosa de estar fazendo a comida do jeito que você estava fazendo. Então, para a gente também foi um alívio você parar de cozinhar, porque aí a gente deu outro jeito e resolveu. Quer dizer, às vezes a gente acha que eu não tenho escolha e, e eu tenho que fazer, e na verdade pode ser uma maravilha não fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer, né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando muito. Isso que eu falei, né, do nosso lugar termina, foi o titio Dominique, né, o nosso lindo Dominique Barter, que me contou isso. E a galera tá rindo com essa história, porque mano, tipo, e eles escolheram não contar. Às vezes a gente escolhe não falar para as pessoas o que tá incomodando, e etc, etc. E isso também é um problema, porque às vezes a gente escolhe não falar e aí causa tudo isso. Olha quanto sofrimento estava rolando nessa família. Que uma simples escolha, apesar de ter sido teoricamente, né, ali no começo assustadora, resolveu um monte de coisa. Com certeza, acho que todo mundo estava melhor, viveu melhor, comeu melhor, né? Ampliou os conhecimentos, porque se ela não cozinhava mais, talvez algum deles aprenderam ou tentaram cozinhar, enfim. Isso é muito, muito legal, né? Titio Dominique, maravilhoso. E aí, olha só, a Gelma falando, né? Fazemos tudo isso tão automaticamente que não surtar é complicado, mas conseguimos incluir mais essa tarefa no nosso dia. Sim. E aí a gente falou, né, lá atrás de prioridades e tem a ver muito com isso. Então eu priorizo, eu escolho priorizar meu bem-estar. E eu escolho priorizar meu bem-estar porque ele também é o bem-estar da Lara, por exemplo. E também é o bem-estar de um monte de gente ao meu redor, né? Das pessoas com quem eu trabalho, dos meus familiares, assim vai, né? Porque tudo que a gente escolhe tem um poder, assim. E ela falou, se libertou, concordo provavelmente com alguma coisa que eu falei, concordo, assim vai. E é isso, né? Porque o Dominic Barker, ele é a pessoa da comunicação, a pessoa que dissemina até hoje isso. E aí o que acontece? Uma das coisas que está por trás da gente achar que não tem escolhas é o que a não violência, ela é um movimento, um estilo de vida, uma realidade no nosso planeta, que muitas pessoas escolheram viver isso. Nelson Mandela,
Luther King, Gandhi, Dalai Lama, e mais, assim, de famoso. O próprio Jesus também tinha muito dessa questão da não violência. E aí, o que que é? O contrário da não violência não é a violência, a agressão. O contrário da não violência é a submissão ao medo. Cara, Ah, que como você bonito. descobre isso? É tipo, pá, uma porrada, 6 meses de terapia. Entendeu? É inalação. Como assim, meu Deus? Então, o contrário da não violência é você se submeter ao medo, ou seja, é você deixar o medo dominar. Então, quando falam para você que você pertence a uma classe social ou algum tipo aí de minoria que você não vai dar certo na vida, isso é submeter ao medo. Então, quantas pessoas tiveram a coragem de encarar e falar não? Quantas mulheres lá atrás tiveram a coragem de queimar o sutiã ou de falar não para o chefe da fábrica que foi queimada? Ou se não, as sufragistas, que eram as feministas lá da Inglaterra, quantas tiveram a coragem de falar não para esses abusos e perderam suas famílias, seus filhos e tudo mais? Né? Então, assim, é essa coragem. Nós, mulheres, por exemplo, a gente precisa sim falar não para esse medo, porque o fato da gente sair de casa já é um risco que a gente corre. Né? E a gente não fala um lugar de vitimismo. A gente fala isso. Esses dias eu vi em algum lugar, cara, eu vou lembrar, que ela fala, o fato de nós mulheres, medo, vocês estão falando de medo? Medo é a gente que não sabe, que não pode andar sozinha na rua à noite. Medo é a gente que não pode usar o tipo de roupa, sabe? As coisas que a gente faz, a gente não pode estar, uma mulher, sabe? Enfim, isso é complicado. Então, a gente escolher não dar. Lógico que a gente vai olhar e esse medo vai acolher. Né? A gente trabalha com emoções aqui, a gente sabe que a gente Uhum. acolhe. Mas eu não vou ficar trancada em casa porque eu tô com medo. Né? Agora mesmo, esses dias, Ó, né, a gente 8 escolhe. minutinhos, só para você Meu saber. Deus! Vamos lá. Vamos acelerar, galera. Vamos lá, eu quero tudo aqui, não sei o que, não sei o que, beijo, tchau. Não, mas é para complementar que é isso. Então, quando a gente acha que não, a gente está se submetendo ao medo de alguma coisa. Olha lá, só existe uma coisa que não tem resposta, o racismo. E eu digo mais, Alcides, o racismo, o machismo, a xenofobia, a LGBTQI+, fobia, enfim, todos os outros tipos de preconceito também, né, na minha opinião, humilde opinião particular, para mim também, eu acho tipo, mano, como assim Brasil? Mas enfim, é uma questão muito da submissão mesmo. Contaram essa história pra gente, né? E aí a gente tem mais uns minutinhos, etc. Eu queria saber, Marcelo, se quer fechar, se a gente pode fazer, quem quer uma visualização assim para a gente saber das nossas escolhas, etc. Quem quer agora uma meditaçãozinha rápida? O que vocês querem? Temos minutos aí. O que vocês querem? Vamos ver, eu acho interessante essa meditação aí, vamos ver o que o pessoal vai escolher. Sempre leva uns segundinhos, né? Tem esse delay para quando a gente pergunta e tal. Mas vamos Tem. ver o que. E não passou muito rápido essa live? Passou rápido. Não sei se passou muito rápido, mas passou rápido. Eu tava falando agora há pouco, eu não sei se eu me empolguei falando, e aí eu tô perdida, e aí quando eu vi, ia dizer 8 minutos, como assim, Brasil? Ah lá, vamos meditar. Então tá bom. Então a gente escolhe meditar, é isso? Um falou, a gente já segue, entendeu? Aqui a democracia é assim. Se um falou, vamos. O primeiro que falar é isso. Ah, passou. Música. Que música, gente? Aquelas. Ai, me perdi. Você quer uma música? É isso? Quer que eu cante uma música? Quer que eu dance um funk da Anitta, louca? Quer cantar uma música, Marcel? Marcel não preparou música pra hoje, Marcel. Hoje não. Hoje não tá sem os instrumentos. Porque É, vocês sabem que o Marcel tá fazendo um sarau aqui online, depois a gente divulga isso também. Bem verdade, legal. mês que vem tem. Falando em divulgar, no comecinho de julho, na primeira quinta-feira de julho, eu vou fazer um sarau com o sarau, com o varal ideológico, com a página Uau! deles. Eles me chamaram para a gente fazer uma conversa, na verdade, sobre musicoterapia, o que que é, enfim, um bate-papo assim, bem tranquilo.
Então, Arrasou. depois eu vou divulgar também aí, né? E tava Sim. conversando 5 minutinhos antes dessa live, conversando com uma colega minha, pra gente falar sobre psicologia e sobre arte, também no domingo à noite. Então, devo fazer essa live também. Muito bom. Ó, entrem aqui no Escutando a Vida, sigam. Aí, ó, meu pai falando, música do Marcel. Poxa, Ih, vai ficar então, pra próxima. Mas na enquanto não próxima rola vai a música, ter, hein? a Na- próxima vai ter o sarau do Marcel também. Eu e a Lara participamos, tá no feed dele aqui no Escutando a Vida. Quem olhar lá, a gente também participou, falou umas coisas. A Lara mostrou a arte dela, enfim. Então vamos meditar, já que, né, algumas pessoas falaram. Hoje não vai ter música do Marcel, mas na próxima vai ter. Na última live teve. Meus pais não puderam participar, mas teve música do Marcel. E Quantos vamos lá minutos a que gente tem tem, Marcelo? 4 minutinhos e meio pra fazer. Mano, né? Vixe, a gente muda o mundo em dois. Os outros dois tira pra descansar. Outros dois a gente toma uma cerveja. Mas bora lá. Todo mundo sentadinho, então. Bonitinho aí, eu deitado. Não sei como vocês estão, mas só respirem profundamente. Aí solta, fecha os olhos. Todo mundo se quiser. A Lara também, se quiser aqui, fechar os olhinhos, respirar. E a gente vai só se conectar com o nosso corpo. Que, né, a gente vai pensar, quando foi a última vez que eu parei para sentir o meu corpo, né? Os meus pés, as minhas pernas. Qual foi a última vez que eu senti meu abdômen? Senti minha barriga aqui, meu peito, os meus braços, minhas mãos. Qual foi a última vez que eu olhei para as minhas mãos? A gente está usando ela tanto, limpando tanto ela, mas será que eu estou olhando para minhas mãos? Meu pescoço, minha cabeça, os meus olhos, minha boca, minhas orelhas, meu nariz, meus cabelos, a minha cabeça. Quando foi a última vez que eu parei para olhar para o meu corpo? Que eu escolhi olhar para ele com mais amor, com mais presença? Qual foi a última vez que eu parei para respirar e se acalmar? Então a gente vai agora imaginar que na nossa frente a gente tem um caminho, ou vários caminhos. E os nossos caminhos são cheios de possibilidades. Então não é uma coisa ou outra. Aquela imagem que a gente está acostumado, um caminho esquerda ou direita. A gente vai olhar que é uma estrada longa. E ela tem curvas, ela sobe, ela desce. E essa estrada ela vai se formando na nossa frente de acordo com que a gente dá os nossos passos. Então pensa numa coisa que você está indeciso ou indecisa, que você quer muito. E coloca aí na sua frente e dá o primeiro passo. Se imagina dando o primeiro passo, e aí se imagina todos os caminhos se abrindo na sua frente. E aí vai ter um caminho para o lado, que vai virar para o outro, e muitas vezes esse caminho vai chegar num lugar, muitas vezes esse caminho vai se abrir para outros. Mas o que a gente quer olhar agora é para você dar o primeiro passo de poder ter consciência das suas escolhas e saber que os caminhos sempre vão se abrir. Os caminhos que estão na sua frente sempre vão se abrir para você e sempre vai chegar onde você quer, ou a jornada vai ser vivendo aquilo que você quer. Então a gente vai respirando, voltando a atenção para cá, né? A gente tem poucos minutos, por isso que foi um pouco rapidinho, mas espero que tenha ajudado a gente abrir aí nossos caminhos, a gente pegar as escolhas. Quanto tempo tem? 1 minutinho e 10 segundos. Então é isso, que a gente escolha o que é melhor para a gente escolha o que é melhor para o mundo também, de acordo com as nossas escolhas individuais, sejam escolhas também coletivas, e que os seus caminhos se abram. Qualquer coisa a gente está por aqui, né? Eu e o Marcel. Isso aí. Dê os likes, compartilha essa live depois também, né? Que vai ficar no nosso feed. Compartilha lá o link para todo mundo ver. Estamos aqui, né? E é isso. Gratidão por hoje, galera. Valeu, gente. Precisando, tendo dúvidas, querendo conversar, querendo falar alguma coisa, estamos por aí. No Evolução Contemporânea e no Escutando a Vida. É isso, né? Tchau, gente. Beijos. Beijo, beijo. Eu e a Lelê agradecemos. Beijo, Lelê. A Lelê assiste minha live.
Falou, galera. Olha lá, a Lara vai Beijo, dar boa noite, Graça. Boa noite, Lara. Beijo, fomos.